Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Nós lemos a primeira parte do capítulo de número 8, ok? Livro segundo, conforme vocês podem ver acima, livro segundo, capítulo 8, o oitavo. E nós paramos na questão 403. E vamos dar continuidade agora na pergunta 404. Antes, porém, amigos, eu queria ressaltar aqui para vocês que eu vou sempre lendo esse livro e dando meus pontos de vista. Aquilo que eu acho, na minha visão pessoal, que esteja certo ou errado na minha perspectiva. Ok? Não quero dizer que os meus questionamentos que eu faço aqui são de toda a verdade. Ok? Mas são os questionamentos que eu faço sim, porque eu acho que é de direito de qualquer um, né, fazer questionamentos sobre certas coisas. Aquilo que condiz com aquilo que você acredita e não acredita, não é verdade? Aqui a gente está estudando a doutrina espírita, claro. É um dos livros que faz a base da doutrina, que é o livro dos Espíritos. Então não quero deixar aqui alguma falsa imagem minha de que vocês possam pensar, né, que eu estou forçando alguém a acreditar nas minhas verdades, nas minhas crenças, nas minhas perspectivas. Ok? São questionamentos que eu faço, que é da minha natureza. Outros poderão ler tudo e não fazer questionamento nenhum. Estão errados? Não. Estão dentro da natureza deles. Mas eu acho, para mim, necessário fazer esses questionamentos para que possam vocês dar o palpite de vocês e, quem sabe, me mostrar uma visão diferente da que eu tenho sobre outra perspectiva. Não é verdade? Bem, fica aqui essa ressalva então. Não pense vocês que eu quero dizer que eu sou dono da verdade, porque é muito longe disso. Ok? Então vamos lá. A pergunta feita de número 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Esse capítulo estamos falando dos sonhos, dos sonos e sonhos, ok? Para quem está chegando aqui agora, é sobre isso, sobre o que acontece conosco quando o corpo adormece. Então, repetindo a pergunta, que pensar da significação atribuída aos sonhos? Quer dizer, a pessoa sonha com certas coisas e dizem que isso é uma premonição disso ou daquilo, e etc e tal. Vamos ver o que eles falam. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos indivíduos, adivinhos. Tá vendo? Porque é absurdo crer que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro. Tá vendo? Pode ser, às vezes, um pressentimento do que vai acontecer, algumas vezes é uma ilusão ou coisa que já aconteceu. Não podemos afirmar que seja isso ou aquilo. E ele continua. Se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta, não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se convosco, com o vosso, né? Com vocês. Quando estáis certos de que aquilo que viste realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada? Sobretudo se essa coisa não teve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília?
Quer dizer, quem está dizendo aqui pensamento durante a vigília? Porque muitas vezes a gente está pensando sobre certos assuntos, né, enquanto estamos acordados, horas antes de dormir ou durante o dia. Então, quando esse pensamento que nos vem não tem nada a ver com aquilo que passamos o dia todo ou minutos antes de dormir, não parece que é alguma coisa completamente que nós não imaginávamos? Quando ele fala aqui, algumas vezes, algumas visões, né, que Deus permite, que temos alguma visão, pressentimento do futuro que ele fala, né? Eu vou explicar falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já falei nesse livro, mas nas outras comunicações que eu faço, que eu abordo no nosso canal aqui, eu devo ter comentado isso sim. Então vamos lá. O que aconteceu num sonho que eu tive? Vamos aproveitar, porque senão eu acabo esquecendo, deixando de comunicar a você uma coisa que aconteceu comigo. Vamos lá. Nessa época eu era casado, né, vivia com a mulher, com os filhos, eles eram pequenos. E durante o sono, eu sei que eu indo para trabalhar, parei meu carro em algum lugar para fazer um lanche e um outro carro bateu no meu carro. Meu carro estava estacionado. No sonho, eu fui reclamar com a pessoa que havia batido, amassado a porta do meu carro e entramos numa discussão. E daí chegou uma confusão danada, brigamos, aí veio polícia, deu uma confusão doida. Isso tudo no sonho. Aí eu acordei, né, assustado, lógico, durante a noite, que veio a polícia, deu uma confusão terrível. E voltei a dormir. Pois bem, amanheci, acordei, levantei como fazia todo dia, e já nem lembrava do sonho, claro que já nem lembrava. E fui trabalhar normalmente, tá? Em determinado local, parei meu carro para fazer um lanche, era de manhã cedo, geralmente eu lanchava na rua. Para fazer um lanche, eu vi um barulho e quando olho para trás, um carro havia batido no meu carro. Até aí eu não lembrava nem um pouco do meu sonho. Vão entendendo? Aí eu parei meu lanche pela metade, larguei o sanduíche que eu estava comendo, em cima do balcão, o café e coisa e tal. E a pessoa era um senhor que estava dentro do outro carro, estava acompanhado com uma mulher. Aí, quando fui me aproximando, ele estava de costas saindo do carro. Quando ele olhou para mim, automaticamente me lembrei do sonho, que era a mesma pessoa que estava no meu sonho. Sabe, ver aquela imagem. Aí eu lembrei do sonho todo. Quando eu olhei para o rosto dele, era a mesma pessoa que se encontrava no meu sonho. Antes que ele falasse alguma coisa, aquela lembrança veio tão rápida, né, que eu olhei para ele não entendeu nada. Eu falei assim, ó, senhor, faz o seguinte. Não, eu falei, não, tudo bem, faz o seguinte, pode deixar para lá. Não, eu falei, não, deixa para lá, senhor. Pode ir embora, tá tudo bem, não esquenta não, depois eu resolvo esse problema, depois eu mando consertar meu carro. Ele, não, eu falei, não, senhor, tudo bem, estou tranquilo, e dei as costas para ele. Ele ficou sem entender nada, entrou no carro dele e foi embora. Então, meus amigos, né, naquela época eu não frequentava religião, não frequentava nada, entendeu? Eu tinha uma ideia assim da doutrina espírita por causa da família e tudo mais. Mas eu pessoalmente não frequentava qualquer tipo de religião. Basta ressaltar isso aqui para vocês, né? Porque quando a gente está afinado com a doutrina espírita, frequentando coisa e tal, essas percepções são mais amplas, né? A gente dá mais atenção. Mas naquela época eu não dava atenção alguma. Então, meus irmãos, eu entendi a mensagem automaticamente quando veio aquele senhor. Eu sabia que se eu entrasse alguma conversa com ele, conforme se desenrolou no sonho, ia ter aquela consequência. Então, eu, eu conseguia interpretar meu sonho rapidamente. Então, são os avisos que recebemos, ok? Por vezes ou outra, quando Deus acha que é por bem, né, que a gente traga essa lembrança. Então é isso, minha gente. Vamos lá? Dando continuidade. Pergunta 405. Vence frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Né? Por exemplo, esse sonho que eu tive e de repente não acontecesse, né?
Pois é, mas no meu caso aconteceu. Vamos lá. Eles podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo, né? Olha bem quanto é importante. Isso pode estar acontecendo lá para o espírito, não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. É preciso não se esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente. Jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Então, meus amigos, a gente fala que é quando o espírito sai do corpo. Ele se afasta realmente, mas ele ainda está interligado por os laços, ok? Então ele não é completamente livre ainda do corpo, ele ainda sente algumas influências. Ele continua, disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso verdadeiramente pode se chamar um efeito da imaginação, quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. É aquilo que ele falou praticamente antes, né? Aquilo que nós estamos preocupados durante o dia, horas antes de dormir. Quando a gente assiste um filme, né? Acaba sonhando com algumas coisas do filme. Quer dizer, acontecimentos, né? Vamos lá. Do filme. Pergunta 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam, de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Quer dizer, você conhece uma pessoa e sabe que ela é uma pessoa bonzinha, vamos supor. Mas aí quando tu sonha, tá vendo ela fazer uma porção de coisa errada. Será que é alguma coisa da imaginação? Resposta. Responde agora. Atos em que não pensam? De maneira alguma. Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu. Aqui tem alguma coisa errada. Que sabes tu? Seu espírito pode. Quer dizer, o espírito do outro, né? Pode vir nos visitar. Assim como nós podemos ir visitá-lo. E nem sempre sabes em que ele pensa, né? Geralmente não sabemos o que eles pensam, nem eles sabem o que nós pensamos. Aliás, frequentemente atribui às pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Quer dizer, a gente conhece uma pessoa, não tem a menor ideia do que se passou na existência passada com essa pessoa. Na verdade, no sonho fica. Quando a gente se encontra em espírito, a gente vê mais coisas que quando estamos aqui em vigília, no corpo acordado, não conseguimos ver, claro, né? Pergunta 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Quer dizer, o espírito só se emancipa no sono completo? Resposta, não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. É assim que a sonolência, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Sabe quando dá aquele cochilo? Então. Aí pergunta 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Resposta: sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo, quando os sentidos começam a se entorpecer. É, algumas vezes, um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Pergunta 409. Frequentemente, um estado que não é mais, li errado, frequentemente em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos
os mais minuciosos detalhes. Apreendemos, quer dizer, vemos, né? O mais minucioso detalhe. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Resposta. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Quer dizer, ele vai lá, se transporta e vê. Só não é um sonho porque ele não está dormindo. Vamos lá. Pergunta 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém essas ideias? Resposta. Elas são resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. Que essas ideias geralmente são conselhos dos outros espíritos que vêm aqui nos dar. Ele pergunta novamente: de que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Isso acontece muito, né? No sonho a gente está conversando sobre um assunto, uma coisa legal. Quando acorda não lembra de nada. Para que serve essa ideia então? Resposta. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Mas com mais frequência, seu corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração do momento. Quer dizer, às vezes a gente tem a ideia da conversa, coisa e tal, e fica em nós espírito. Quando for o momento necessário, às vezes elas se apresentam, né? Pergunta. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Resposta. Frequentemente, ele a pressente. Pressente é uma coisa, né? Saber é outra. Há algumas vezes tem plena consciência. Tá vendo? Há algumas vezes. E é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Algumas pessoas, né? Não todas. Vamos lá, 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Que é experimentar fadiga no corpo, né? Será? Vamos lá. Sim, porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Então, meus amigos, se a gente faz, né, muito exercício na parte espiritual, pode trazer esse cansaço para o corpo físico, né? Essa fadiga. Agora vai falar sobre visitas espíritas entre as pessoas vivas. Pergunta 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla simultânea existência, a do corpo que nos dá a vida de relação exterior e a da alma que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Resposta. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Por que está falando isso aqui? Porque estamos ligados ao corpo ainda, então o espírito também ainda não tem total liberdade na parte espiritual. Vocês entenderam? Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Resposta. Sim. Muitas outras que creem não se conhecerem se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ver durante o sono os amigos, os parentes,
os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis. É tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Né? Então, se reencontrar é muito natural, fazemos quase sempre. Nessa parte aqui de parentes reencontrar, aconteceu com uma pessoa que eu conheço, que na época também não era espírita, não frequentava nada de religião, uma amiga minha de muitos anos atrás, principalmente na minha adolescência. Mas aconteceu com ela quando ela já estava casada. Não estava casada, não. Ela estava solteira, Ela estava namorando na época. Ela não frequentava religião nenhuma, nem eu, ok? Mas ela teve um sonho, né? Isso aconteceu à noite, claro, ela estava dormindo. Teve um sonho que o irmão dela veio até ela, né? Que o irmão dela também já estava na fase assim de adolescente para adulto, havia sofrido um acidente de carro, certo? E ela no sonho, o irmão falou, você está onde? Falou o nome do irmão, que eu não vou falar aqui, que pode ser que de repente ela assista esse canal. Eu não gosto, né? Bem, enfim, vamos lá. E ela falou pro irmão, você está onde? O que aconteceu contigo? Ah, estou em tal lugar. Vai lá me levar, vai lá me pegar que eu estou precisando de ajuda, estou precisando de ajuda. Aí ela liga pro namorado dela, né? Eu acho que nessa época era noivo, que ele tinha carro, ela não dirigia. De noite, de madrugada, ele foi pegar ela na casa dela, e ela ainda com aquele sonho nítido na cabeça, e com a localização que o irmão havia dado, ela se deslocou então para tal endereço. Era uma estrada com poucas moradias, com muito mato, terrenos vazios, e ela sendo orientada mentalmente pelo irmão dela. E quando chegou, era de madrugada, claro, não tinha ninguém por perto. Ela chegou, o carro estava lá capotado no meio do mato, e ele todo arrebentado lá. Bem, enfim, socorreram o irmão, levaram para o hospital, o irmão está vivo até hoje. Então, para vocês verem, e ela não frequentava religião nenhuma, minha gente. Ela não sabia explicar como isso havia acontecido. Eu tinha pouco conhecimento da doutrina espírita, só acreditava em espírito. Teu irmão veio te pedir socorro. Mas não entrei em grandes detalhes porque realmente foi isso que aconteceu. E você, né, tem uma afinidade muito grande para tudo isso acontecer, você tem, né, uma afinidade muito grande com ele. Foi o que eu falei para ela naquele momento. Então, hoje eu sei que ela é uma médium, né, quer dizer, eu não sei se ela frequenta atualmente alguma religião. Tem muitos anos que a gente não se vê. Mas, enfim, isso aí foi o contato do irmão dela com ela, em espírito. Ok? Só para provar as coisas que eu vivi, que aconteceram comigo, que são evidentes. E quanto à verdade, gente, quanto a fato, a gente não consegue ir contra, não é verdade? Vamos lá. Pergunta 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Tá vendo aqui? Acho que não se lembra. E no caso dela que ela se lembrou, viu a utilidade? Não precisa nem entrar em detalhes da utilidade, né? Mas aquelas que não lembramos, vamos lá. Fica comumente, ao despertar, uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias, que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. É porque às vezes vem uma ideia pra gente, né? E tive uma ideia, apontar para fazer aquilo. Geralmente a proveniência não é nossa, né? Vem daquilo que vivemos na parte espiritual. 416. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Quer dizer, pode, por exemplo, eita, pode ele, por exemplo, dizer ao dormir, esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Pode acontecer? Resposta. Eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, quer dizer, quando ele estava dentro do corpo, o espírito frequentemente está bem longe
de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Enquanto nós estamos aqui, o nosso interesse é outro. Quando vamos para a parte espiritual, nosso interesse é completamente outro. Então pode ser que aqui no corpo a gente tenha certos desejos e interesses, mas quando estamos livres do corpo, geralmente damos preferência a outro tipo de desejo, não é verdade? Damos mais importância a outros fatos. Quando este está desprendido da matéria, está vendo aqui? O interesse quando está desprendido da matéria. Isso se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma a sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. Deu para entender? Vai ter que estar no espírito mesmo, na tua própria vontade. Eu estava lendo isso aqui e me lembrei de um acontecimento também ligado a essas comunicações, né? Que fazemos entre nós, espíritos. E teve uma época também que eu sonhei com um fato muito interessante, muito importante, que eu não vou citar aqui, aconteceu com uma pessoa conhecida no Brasil e no mundo inteiro, entendeu? E que veio ser revelada para mim 3 dias depois. Então não vou falar muito sobre isso não, mas aconteceu comigo de fato com uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, que eu estava numa reunião que ela estava presente e se falava muito sobre o problema dessa pessoa, que está viva ainda, sobre o que ele estava passando. E na época foi tomada uma decisão lá na pátria espiritual. E quando eu acordei eu lembrava exatamente de tudo que tinha acontecido. Eu não conhecia essa pessoa pessoalmente aqui na vida do homem, mas lá na pátria espiritual eu tinha assim, uma proximidade com ela. E algumas coisas que foram decididas eu sabia. Ia fazer uma mudança muito grande na vida aqui dela, na vida de relação, né? E tentei de algumas formas entrar em contato com algumas pessoas que tinham uma proximidade com ela. Eu não consegui durante 3 dias. Ligava, o telefone tocava, ninguém atendia, coisa e tal. Até que depois de 3 dias, essa pessoa que tinha esse contato direto veio me informar da nova decisão que essa pessoa importante tinha tomado. Era exatamente a decisão que já havia tomado 3 dias antes no sono. Quando ela me contou isso, eu fiquei calado, não falei nada, porque não convinha, né? O fato já estava consumado. Mas serviu para mim, sim, né? Como uma realidade que acontece muitas vezes em nossos sonhos. Então, algumas vezes nós vamos participar de alguns trabalhos bons e nem sempre fazemos isso, conforme eu explico aqui em cima. Às vezes a gente quer se entregar às paixões, né? E fazer besteira. Mas nem sempre a gente faz isso, ok? Vamos lá? Pergunta 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Foi o que aconteceu. Exatamente, acabei de falar uma coisa, foi o que aconteceu, foi uma assembleia. Sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos, de todos se encontrarem em assembleia. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma assembleia, foi exatamente isso que aconteceu. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizades contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Está tudo explicado aqui, muito bem claro. Pergunta 418 para encerrarmos.
esse estudo de hoje. Ou esse estudo de agora, né? Pergunta 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, né? A pessoa pensa que a pessoa está morta, mas ela não está. Poderia se encontrar com ele em espírito e saber, assim, que está vivo ainda, que não morreu de fato? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Resposta. Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer a sua sorte, se não lhe é imposta como uma prova a crença da morte do amigo. Ele terá um pressentimento de sua existência, como poderá tê-lo na sua morte. Entendeu? Então pode acontecer sim, não há dúvida alguma disso. Né? A pessoa pode pensar que a pessoa está morta e pode entrar em contato com esse irmão em espírito e ver que ele ainda está vivo. Ou apenas sentir pelo pressentimento. Né? Porque o pensamento da gente está sempre interligado com aquelas pessoas que nós nos preocupamos, por assim dizer. Não é verdade? Então, meus amigos, nós vamos parar aqui. Estamos na segunda parte, né? E vamos parar aqui. Aqui será a terceira parte do capítulo 8º. Sabendo que esse capítulo 8º ele é grande. Vai ser dividido em diversas partes. E geralmente a nossa leitura e estudo eu geralmente paro nesse período, nesse tempo aproximadamente de 30 minutos. Valeu, gente, muito obrigado. Aqui que estou chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês e para mim, né? Para que a gente tenha uma visão melhorada, né? Daquilo que já temos. Não esqueçam de se inscrever para nos ajudar, claro, e dar aquele like de joinha. Muito obrigado a todos. Tchau. Até a próxima. Fui.